Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Tá no ar. Esse tá no ar que nos arremete a um grande parceiro nosso, um amigo da nossa sala, que infelizmente vai ter que se ausentar um pouquinho aí do convívio diário, né? Pouquinho só. Pouquinho. Já ele tá aí. Espero que esteja escutando a gente. Grande Vanderlei, melhoras pra você. Ele que essa semana aí passou por mais uma aprovação e tá firme e forte. E a gente aguarda ansiosamente pra voltar, você voltando pra sala aí, pra gente poder ouvir o seu Tá no ar! Tá no ar. Vulgo Vandercalister, né? Ele que é um incentivador, né? Ele já chega, opa, já ouvi lá, hein? Opa, já manda o tá no ar na sala, mesmo quando tá todo mundo em silêncio. Principalmente quando tá todo mundo em silêncio. Um abração, mano. Grande pra abraço, você, grande cara. beijo aí, cara. Melhoras e, pô, volta logo que tá fazendo falta aqui, hein? Valeu, Vander. Nós. Queridos ouvintes, demais ouvintes, né? Ouvintes e assistentes. Fernando Boizão. Fernando Boizão, seu dispor. Ui. Aqui ao meu lado, Vini Vinão. É nóis. Hoje é sexta. Abraço pra galera. Todos os programas são na sexta, Vinão. Todos. Não, mas todos os nossos programas Você não são na deixou eu concluir meu pensamento. sexta. Conclua. É que hoje é sexta e o bonde tá pesado, né? Agora com Bonner e Brad Pitt no time. Nós. E Paulo Poletti aqui à minha direita. E aí, galera? Só isso. É básico hoje. E aí, galera? Tá guardando forças, né? Para as informações precisas. Com certeza. Então sejam bem-vindos a mais um programa. Kick Sport tá no ar. Como de costume, após o programa, o vídeo vai estar no YouTube. Acompanhe a gente aí no federalnoar.com.br. Telegram, Vinão, tem aí? Tem. Hoje estamos com o Telegram aqui, ó, já prontinho para receber informações de vocês aí, ó. @ouvintefederal. Manda sua mensagem aí, sua dica de cultura, lazer e entretenimento. Lembrando, quem tá vendo no YouTube, ali, ó, curta ali, se inscreve no canal da rádio, que não é só esse programa que é bom, todos os programas são bons. Quem estiver vendo na Ouvinte Federal, pode ir no YouTube também e se inscrever, né? Não fica só no site da rádio. Hoje tá difícil o pensamento aqui, ó. Tá. A gente vai indo, a gente vai engrenando, calor, a gente vai engrenando. O calor está se apossando. Sem contar de que fica nossos corpos aqui. todas as edições gravadas lá e você pode ouvir as edições anteriores. E curte lá, Curte. ó. Ali, ó, bem ali, tá vendo? Curte lá. Isso aí. Essas são as nossas mídias. Já é. Bom, gente, dá uma... Só aquele gostinho pro pessoal aí. Queria passar uma informação aí da semana que vem. Exclusividade. Teremos... A produção tá falando aqui agora. Teremos uma ilustre presença na semana que vem aqui. Quem é mesmo, Vinão? Aqui, ó. Aqui. Quem virá? A Nathalie, ela é atleta da seleção de vôlei sentado. Acabou de ganhar a medalha olímpica de bronze na Rio 2016. E estará aqui com a gente sexta que vem. Vamos estar fazendo uma entrevista aí com ela. Vai estar contando um pouco da história dela pra gente. Contando um pouco da modalidade. Falando no geral aí. Vai estar num bate-bola aqui com a gente. Vai ser genial, hein? Se ela trouxer a medalha... Polete chora, o Polete eu vou chora. chorar, eu já falei. Polete chora. Não, Se ela deixar eu pegar, então, eu vou desmaiar. O Polete é muito derretido. Se trouxer, ele chora mesmo, é certeza. Pode trazer... Traz a medalha e traz o SAMU. Eu vou precisar. Chama o SAMU. Então não percam, gente. Semana que vem, a Nathalie, atleta da seleção de vôlei sentado, que ganhou, foi medalhista aí de bronze, né? No Rio 2016, aí na Paralimpíada. E hoje também teremos a estreia de um novo quadro aí, que inclusive tá enquete, né? Tá rolando na página do Federal no Ar. Rádio
Instituto Federal. É isso aí, produção? Rádio ITV, Instituto Federal. Vai lá, dá uma curtida na página. Já participa também da enquete, Isso, né? Tá rolando a enquete lá. Tem uma chamada do professor Lúcio. Um novo quadro aí do meu irmão, professor Lúcio. Em breve vocês vão verificar Nossa, o grau de parentesco, né? Então, meu irmão. E que vai estar estreando hoje, né? Hoje a gente já vai começar com ele já. Precisamos de um nome pro quadro. E você vai dar esse nome. Escolhe lá. Tem lá as opções. É só selecionar, dar seu voto. Bingo. Isso Mas primeiro... Uou! Beijos de boizão. Né? Tô esperando. Pode Vamos mandar lá. os seus primeiro, Paulette? Beijo, família. Beijo, ouvintes da rádio. Assistentes da rádio também. Garoto. Ui. Muito bom estar aqui mais uma semana. Só isso. Vinão. Um beijo. Diversas pessoas. Beijo Sabia. pra Laurinha, Tamires. Laurinha que fica lindinha vestida de Joaninha. Vocês precisam de ver. Tá lá. Coisa mais linda. Não Igual está a Cessi no- vestido de Goku. Muito linda, muito linda, muito linda. Goku. No Dia das Crianças precisamos trazer as crianças aqui pra Nossa, seria uma bancada, boa. mano. Olha Muito só, bom. só acho que vai ser mal bagunça. Não que nosso normal não seja, né? arrumado. É isso aí. Beijo para o bonde da Meca. Beijo pra todo mundo aí que nos ouve, nos acompanha. Um beijo lá pra um amigo meu chamado Éder Mota, que pegou a chamada que fizemos na semana passada e distribuiu nos grupos aí, e falando, olha só o estado do Vinão. Fala que vai pra faculdade e fica lá. Aloprando, né? É. Dançando, cantando o Pablo. Abraço aí pra galera. Gente, o beijo do boizão vai pra galera de sempre, papai, mamãe, Manu, Deda, Betina, rapaziada toda, pra diversas pessoas, né? Um beijo especial, né? Tem que ser. Pra família, pra todo mundo aí, pro DA, o nosso DA que agora tá enfrentando provações e ó, o negócio vai... 10 de setembro. Pro DA Callister 10 de também, setembro aqui. Especial. É verdade, pro Vander também. E pra todo mundo que acompanha a gente aí, muito obrigado. Mais sincero do fundo do meu coração. Um abraço. É isso aí. Beijo! Mua! E agora eu acho que, produção, dá pra soltar aquele vídeo do mano, do Brod, né? Do meu Brod. Então põe o querido professor Lúcio aí pra falar. Assim segue o maior campeonato de clubes do Brasil. Desorganizado, pobre e tecnicamente fraco. Em constante crise, como aliás, parece, estava a economia nacional até ontem. Pelo menos alardeavam os jornais que hoje se calam. Assim como lá, o futebol sempre existem os seus culpados, que apesar de caírem, não levam consigo a crise. Será que a noção de justiça que fingimos ter não é diretamente afetada pela visão de olhos turvos e míopes? O futebol, tal qual nossa política econômica, segue sendo gerida pelos mesmos homens gordos, velhos e brancos, como o é desde 1500. E olha, bastaram apenas 14 anos para terem crise de abstinência do poder. Chutaram a mulher, chutaram todas as mulheres, de uma só vez. No futebol, bastam 4 jogos para o culpado aparecer. Dessa vez, o negro Cristóvão Borges, o único que teve peito de assumir o Corinthians pós a era Tite, tarefa que creio, daria conta com certa dificuldade, mas com algum êxito. Mas, no entanto, lá se foram seu único zagueiro razoavelmente confiável, seu volante e a sua ligação, 3 das últimas boas heranças que Tite havia conseguido segurar. Além de um atacante, ainda em fase de promessa. E olha que não faz nem 2 meses da mudança de comando, 5 meses após o desmanche pós-brasileiro, onde o time precisou se reinventar. Sem uma espinha dorsal confiável, o time entra em crise e diz o dirigente que um dos motivos é a falta de dinheiro para contratar. Mesmo depois de mais de 20 vendas em menos de 8 meses. Com números assim, o presidente seria ovacionado caso fosse vendedor das Casas Bahia, com a diferença de que na loja haveria o dinheiro das vendas. Imagino eu, na minha ignorância, se não há dinheiro para repor, por que então vende?
Simples, assim o time estaria pelo menos entrosado. Realmente não deve ser fácil substituir um titular da seleção brasileira por apenas 9 milhões de dólares, dinheiro de pinga no mundo de futebol. Realmente grande achado do futebol chinês. No entanto, está aí. Cristóvão Borges foi julgado incompetente e caiu. A ex-presidenta também. O motivo, o mesmo, a falta de dinheiro. A portuguesa vai no mesmo barco. O culpado, Everton, que há tempos não pisa no Canindé, que aliás está situado em área bastante valorizada. O time pobre, vai mal, endividado. Mas não faremos insinuações sobre especulação imobiliária invadindo essa importante manifestação cultural brasileira. Os donos do dinheiro sabem reconhecer a importância da cultura. Sabem? Dinheiro que, aliás, é motivo da crise do Corinthians, da Portuguesa e do país. Será que é do mesmo que estamos falando? Achamos os culpados, foram julgados e foram condenados, mas a crise insiste em perdurar. Será que os indivíduos julgados cometeram crimes? Ou será que precisamos alterar o foco? Para, ampliando os horizontes, compreender como essas quedas estão diretamente relacionadas. E os verdadeiros culpados seguem desfrutando de grandes banquetes, empregando filhos e netos e tomando Viagra. Até. Disse tudo. Olha aí, hein? Que Mitou. coluna. Mitou. Um abraço aí pro professor Lúcio. Grande abraço. Beijo do gordo. Que Muito hoje, obrigado, Hoje o professor né? Lúcio que falou aí de futebol e da vida, né? Tipo, convenhamos. Até porque o futebol tá ali atrelado na cultura brasileira, então é mais ou menos que é o reflexo do que tá acontecendo. Que coluna, hein? Ô, professor, obrigado aí pela contribuição. A gente aguarda ansioso de semana que vem, hein? Semana que vem a gente quer tá colocando pra rodar aí mais uma opinião aí, mais uma coluna, mais a gente quer que o senhor fale, escancar. A gente vai tentar chegar próximo do nível do Olha professor. isso, aí. hoje o programa elevou o nível assim. Tô. Tô. Exatamente isso aí. Galera, vamos então. Lance nota 10 hoje, Vinão? Lance nota 10. Qual o lance nota 10 de hoje? Há 10 anos atrás. Gaguejou. Eu gaguejei. É emoção. Nosso homenageado anunciava o final da carreira. Ele, que é. O nome dele é que eu tô emocionado, gente. É muita emoção. Quando você no meu quiser, me coração. fala que eu pronuncio. É isso aí. Você quer falar o nome dele? Vou falar. Então fala aí. Zinedine Zidane. Conhecido também apenas por Zidane ou Zizou para os mais queridos. Olha aí, ó. Falando em Zizu, aquele abraço. Cara, vamos falar dele com o nosso malvado favorito, né? E foi o carrasco da seleção brasileira, mas... Por 2 vezes. Nunca perdoou, nunca respeitou a seleção brasileira, o Zidane. Sempre que teve a chance de jogar contra a seleção, sempre se destacou aí. Isso, ele é eternamente amado por nós, né? Que gostamos do futebol arte, né? Ele que nasceu em Marsella no dia 23 de junho de 1972, que é descendente de argelinos que vivia no sul da França, quando iniciou sua carreira nas categorias de base do Victorio Melo Futebol Clube. Caramba, saiu. Time- Toda vez que a gente tiver que pronunciar alguma coisa Saiu difícil, vamos passar para você. igual o passe Adotar do o Zidane, boizão. né? Saiu Preciso. um domínio do Zidane, eu diria. Que é um time inexpressivo que disputava campeonatos locais, um time de várzea, né? Como todo craque, todo bom craque começou num time de várzea. Na Várzea. Posteriormente, foi ao Septemes Les Vallon. Você estudou? Inspirado. Caramba. Rapaz, hoje eu acordei Cara, com o pé estudou. direito. É isso aí, ó. Sua grande habilidade vinha chamando a atenção, né? De grandes equipes da Europa. Até finalmente ele ser levado a uma delas. Que não foi um clube do coração dele, que é o Olympique de Marselha, mas o Cannes. Depois de uma estadia de 6 semanas de treinamento, nunca mais voltou ao... Septemes Les Vallon. É. Apenas uma temporada após sua chegada ao Dragons Rose,
fazia sua estreia como profissional em maio de 89, contra o Nantes del Marcel Desailly e Didier Deschamps. Desailly e o Deschamps, que eram dois jogadores símbolo da seleção francesa na época. Mais tarde, seus companheiros na seleção, É. exatamente. Olha aí, ó. Uma nota, hein? A fama de Zidane no Cannes se dava por ele ser pipoqueiro. Tem alguma Todo ligação, craque tem um momento que sofre Porque com isso. Provação. né? Então, os torcedores diziam que quando o time mais precisava dele, ele jogava mal. E o time foi rebaixado da Ligue 1, que é a Série A, né, do campeonato francês, em 91 e 92. Depois foi vendido ao Bordeaux. Bordeaux. É o Nossa. Bordeaux, é os franceses da vida. Desculpa aí. Bonito. Por 7 milhões de euros por seu passe. No Bordeaux, conquistou seu primeiro título como profissional, a extinta Copa Intertoto da UEFA. Intertotó. Eu quase li Interfofo. Como jogador do clube, debutou em 94 pela seleção francesa, mas só veio a ter maior projeção internacional em sua quarta temporada nos Girondins. Isso. É o apelido, clube- né? Eles põem uns Os apelidos. apelidinhos. O clube que não vivia sua melhor época chegou à final da Copa da UEFA de 96, deixando pelo caminho equipes como Milan, que 2 temporadas antes fora campeão europeu do principal título do continente. Os franceses perderam o título para o Bayern Munique de, nossa senhora, Jürgen Klinsmann, Nossa. o Jürgen Klinsmann. Lothar Matthäus e Jean-Pierre Papin. Jürg Klinsmann, né? Que é o que já foi técnico da Alemanha e Sim. técnico agora, se eu não me engano, ainda tá Da seleção americana. americana. E o Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Grande Lothar Matthäus. Que se Matthäus. tiver ouvindo a gente. Rapaz, Tá? ó, Com tradução simultânea. relendo esse parágrafo, os franceses perderam o título para o Bayern de Munique de 3 jogadores. Mas a E tem campanha... o Papan também, É, o né? Papin. Vai ler que é o papinho terceiro. aí que... Mas a Nossa, campanha rendeu ao jovem Zidane uma transferência para o tradicional Juventus. Grande Juve. O lance nota 10 de hoje é recheado de craques, né? Porque além do Zidane, olha só os caras. Deschamps, Lothar Matthäus, o Klinsmann, o Papinha. Papinha. É isso aí. Na Juve, que acabaram de conquistar a Liga dos Campeões da UEFA, o reforço no início seria atrapalhado pelas comparações ao compatriota, outro grande craque, Michel Platini, que fizeram história no clube na década anterior, mas sem demora faturou outros títulos. Supercopa Europeia contra o mesmo Bayern de 96, vencendo o Mundial. Competição que foi contra o River Plate, possibilitando uma partida contra o uruguaio Enzo. Francescoli. Belezinha. Esse tava fácil. De quem o francês tornara-se grande fã quando o sul-americano defender a Olympique de Marselha. O Zizou curtia tanto o Enzo que batizou Seu filho? seu filha de Enzo. Seu filho de Enzo. Quem que faz essas pautas? Quem que né? faz, né? Quem será? No final da temporada também ganhou o Scudetto, a Série A italiana. Só faltou a Liga dos Campeões, na qual a Juve chegou pela segunda vez em seguida. É a primeira de Zidane, a decisão, mas perdeu para o surpreendente Borussia Dortmund. Ainda assim, sua temporada de estreia na Itália lhe renderia a premiação de melhor jogador estrangeiro do ano. Grande Zidane. A temporada segunda? Segunda ou seguida? Seguinte, né? Ah, tá. A temporada seguinte, a de 97 e 98, foi uma certa repetição. Faturou a Série A, vice da Liga dos Campeões, perdendo para o Real Madrid. Já no Real Madrid ele foi a contratação mais cara da história do futebol, sendo até 2009. O campeonato espanhol naquele ano ficou com o Valência, mas ficou com a Liga dos Campeões, né? Sendo o primeiro do Zizou, além de representar La Novena.
A 9ª conquista do Real Madrid sendo a 3ª em 4 anos, se isolando ainda mais como o maior vencedor da competição. E presenteava também o centenário do clube em 2002. Ficou conhecido como os Galácticos, né? Os Galácticos, vamos falar deles. Para completar, a equipe chegou à final após eliminar o arquirrival Barcelona nas semifinais, com Zidane marcando um dos gols em vitória por 2-0 em pleno Camp Nou. Camp Nou. Exato. Marcando também gol na final contra o Bayer Leverkusen. Partida empatada em 1-1. Ele mandou um voleio após Que gol. o cruzamento que de gol. Roberto Carlos antes que Michael Ballack Michael Ballack. pudesse fazer o desarme. Cara, esse gol tá no meu top 5 fácil. Porque não é fácil o cara fazer um gol daquele, sem ângulo, e ele... Mano, vai aí no YouTube aí e põe. Pesquisa. Depois que acabar, né? Depois que acabar o programa, lógico. Sim. Ele pega um Com voleio com certeza. a bola vindo da parte de trás do corpo dele. A bola já tinha passado. Então, é gol de quem sabe bater na bola. E de perna esquerda, que não é a... Gol de boizão. É um gol antológico, né? Mas ainda continua, que depois ele conquistou a Supercopa Europeia, título que o Real não tinha, e o Mundial, como também o Campeonato Nacional. O clube chegou às semifinais da Liga dos Campeões, sendo parado pela ex-equipe de Zizou, a Juventus. Com isso, ele recebeu o prêmio pela 3ª vez de melhor jogador do mundo, igualando Ronaldo, com quem convivia no Real e formava os Galácticos, ao lado de Luiz Figo e David Beckham. Tinha o Raul, que não pode esquecer. Sim. Cara, o Ronaldo Ronaldo que fez aniversário ontem. Ligou pra mim. Sim, eu não sim, pude sim. ir, Ronaldo, desculpa. Ei, um abraço pro fenômeno, Abraço. hein? 2003, 2004 iniciou a temporada com o título da Supercopa da Espanha, que acabaria sendo a última taça que Zidane ergueria como jogador, né? Em sua última partida pela equipe, o elenco usava uma camisa comemorativa como Zidane, aí 2001, 2006, abaixo do escudo do clube. A partida, que foi contra o Villarreal, terminou empatada em 3-3, sendo um dos gols de Zidane. Todavia, em sua última temporada no Real, foi considerada apática, razão pela qual foi disputar o Mundial de 2006 com uma incógnita. Na seleção francesa, sua estreia ocorreu contra a República Tcheca. Entrando aos 18 minutos do segundo tempo, marcou os 2 gols. Conquistou a posição de titular do Eric Cantona, já em sua primeira competição oficial na Euro 96. Só um adendo aí, Eric Cantona, que não era um jogador médio, não. Ele tirou a titularidade de um jogador de altíssimo nível. Eric Cantona, qualquer coisa, depois que acabar... Aquele momento, né, de vacilo, né, que ele foi expulso, Cantona lá, uma Deu confusão. uma voadora, é daquele que ele dá uma pequena voadora. confusão, Ele né? ele é expulso, ele sai correndo, o torcedor xinga ele sai correndo e dá uma voadora por E aí cima o da Zidane placa. aproveitou. Roubou. E aí entra um momento que pra mim foi o meu primeiro 7-1. Calma aí, eu só queria deixar um outro adendo, um segundo adendo. O Cantona, que é o apresentador das propagandas do Joga Bonito. Não sei se algum tempo atrás tem um cara cabeludinho que ficava escrevendo na bola. É aquele cara, o Eric Cantona. Pode parecer que não, mas aquele cara jogou muita bola. Jogou muita bola. Falamos de 98. Eu lembro como se fosse hoje. Eu com meus 10 anos de idade, nossa, já tinha 10 anos. Caramba. Eu que vi o Brasil, né, sendo... Treta. Eu não Sendo vou falar treta. isso. Tendo treta em 94 e ganhando tudo, né? E aí chegando em 98 teve a decepção lá. Que pela primeira vez a França foi campeã do mundo. Zidane marcou 2 vezes contra o Brasil, de Ronaldo Fenômeno, Bebeto, Tafarel, Cafu e Rivaldo. Edmundo entrando no segundo tempo. Não sei que jogador da França cai lá e o jogador brasileiro, o Rivaldo, chuta a bola pra fora no fair play. O Edmundo sempre foi conhecido pela sua animosidade, eu diria. Ele xinga, nossa, mas ele come a mente de todo mundo. Ele ainda fala assim, tá 3-0 pros caras, vai jogar a bola pra fora.
Grande Edmundo. Isso Marcando aí. presença, Nossa, né? Valeu, Didi. É o Edward, né? Isso aí. Que em Na- 2016, né? Na Copa de 2016, apesar do desempenho fraco da França na primeira rodada, Isso, na primeira fase, né? chegou às quartas como uma incógnita. O jogo seria um reencontro contra o Brasil em mundiais, 8 anos após a final de 98. E aí vem mais um Um pau show, da do, França, né? show do Zidane, né? Que aí contra os canarinhos, Zidane realizou uma das suas melhores partidas, né? Demonstrando toda a sua criatividade durante o jogo, o que incluiu um drible. Nossa, hoje eu tô... Um dibre. Isso, de chapéu sobre o ex-colega do Real Madrid, Ronaldo. E assistência de falta no único gol da partida, que foi de Thierry Henry. Ressurgindo, terminou eleito o melhor em campo. Nas semifinais, marcou de pênalti o gol da vitória sobre Portugal e antes mesmo de disputar sua segunda final de Copa, foi eleito o melhor jogador do torneio. Já na final, Zidane marcou novamente de pênalti, se tornando apenas o quarto jogador na história a marcar em 2 finais. Mais um adendo aí que é Ó. muito importante. Não foi só um pênalti, foi uma cavada. Ele cavou um pênalti numa final de Copa do Mundo. Tem moral ou não? Mano, foi, Ele velho. conseguiu meter a bola no travessão, que a bola Tipo, deu aquele beijinho e caiu pra dentro Nem do gol. louco Abreu no ápice da loucura, Da né? loucura. E ele igualou, né, aí o Vavá, Pelé e o Breitão aí. Breitner. Exatamente. Breitner, né? É, o Breitner. Grande Breitner. Os italianos empataram 12 minutos depois, com Marco Materazzi. Grande Master. Que A a- partida seguiu Masterazzi? empatada. Materazzi. Materazzi, A partida seguiu empatada, né, sem muitas chances de perigo até o fim do primeiro tempo normal. Aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Zidane esteve muito perto de recolocar a França à frente e talvez marcar o gol do título. Girou, serviu o Willy Sagnol. Sagnol na direita Sangue e bom. e foi para a área, cabeceando a bola após o cruzamento preciso do lateral. Porém, a grande chance foi espalmada por Julian Buffon. Minutos depois, já aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, ocorreria o polêmico lance que manchou a despedida. Dan, dan, dan. Após ouvir insultos verbais de Materazzi, reagiu com a cabeçada no tórax do adversário. Aquela Foi um momento famosa... boizão, né? Foi Momento os chivado. dois, os autores do gol, protagonizaram depois o lance que ia ficar eternizado na história da Copa. E o Zidane foi expulso. E a cena triste é ele passando assim, ó, o melhor jogador da Copa do ano, passando expulso do lado da taça, assim, ó, indo Aí pro vestiário. Deu aquela olhadinha, né? Não se vá. É isso aí. E o melhor, o jogo ainda foi pros pênaltis. Teve a chance da França ser campeã. E nosso querido amigo Davi Trezeguet, que eu não sei nem por que joga a bola, chutou a bola no travessão e deu o título pra Itália. Olha isso aí. Atualmente, o Zizou é o técnico do Real Madrid. E já na sua primeira temporada levou o time ao título da Liga dos Campeões da UEFA. Isso aí. E essa conquista tornou Zidane o único a ganhar a Liga dos Campeões da UEFA como jogador em 2002, auxiliar técnico em 2014 e treinador em 2016. Esse é o nosso... Rapaz, o cara é mito mesmo. Zidane, tem uma frase que o pessoal gosta de falar, que o Zidane era tão elegante jogando bola que devia jogar de terno. Se ele jogasse de terno não ia ser exagero nenhum, porque se você for ver qualquer lance do Zidane de domínio de bola, de passe, eu sou suspeito pra falar, porque pra mim foi o 10, o melhor que eu vi jogar, vi jogar. Zidane jogando bola é como eu comendo macarronada no domingo. Assim, pura Procede. classe. Pura classe. Pura classe. É isso Gente, aí. vamos fazer um intervalinho? Nós. Bora, produção. Chora esse intervalo. Acorda a Então. produção, produção. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia.
desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Atenção! O vírus da gripe voltou. Mais cedo e com mais força. Por isso, previna-se. Lave as mãos várias vezes ao dia. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Ao tossir, cubra a boca com o antebraço ou use lenço descartável. E não esqueça, apresentando sintomas como febre alta, tosse e falta de ar, procure uma unidade de saúde nas primeiras 48 horas. Governo de Santa Catarina. Atenção! O vírus da gripe voltou. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Tamo de volta, meus lindos. Voltamos. Tá no ar. Rádio. Instituto Federal. Aê, Vander Kalister, você tá sempre entre nós, lindinho. Agora o Polete vai Devagar. vomitar groselhas aqui pra gente. Não, que isso, Por favor, mano. Polete, faça as honras. Vamos primeiro pra Fórmula 1, que foi tão disputada aí nesse último grande prêmio. Próximo Maicão, assunto. em homenagem a você, Maicão. Próximo assunto. Então, era só isso que eu queria falar de Fórmula 1. Mentira. A 15ª etapa, que foi o GP de Singapura, foi domingo agora, dia 18. Teve como resultado do final da corrida o Nico Rosberg da Mercedes chegando em primeiro. O Daniel Ricciardo, o australiano da RBR, chegando em segundo. O Hamilton chegou em terceiro. O Raikkonen em quinto. E o Vettel... O Raikkonen em quarto, eu pulei o quarto lugar. E o Vettel em quinto. O quarto não vale nada mesmo, pula aí. Vamos lá, o Felipe Massa chegou em 12º, o brasileiro piloto da Williams, que encerra a sua carreira esse ano. E o Felipe Nasser chegou em 13º, ele que é da Sauber. Então, temos uma mudança aí na classificação geral, porque o Rosberg, com essa vitória, passou o Hamilton. Agora o Rosberg tem 273 pontos, 8 vitórias. O Hamilton tem 265 pontos com 6 vitórias. Nosso querido Daniel Ricciardo tem 179 pontos e tem 0 vitórias. Isso que é tão legal, ó. Porque o Verstappen, que é o sexto, ele tem uma vitória, mas ele só tem 129 pontos. Os brasileiros, o Felipe Massa tá em 10º com 41 pontos, não tem nenhuma vitória. E o nosso querido amigo Felipe Nasser, da Sauber, tem 0 pontos e ele 0 vitórias também. Uou! Construtores, Mercedes continua em primeiro aí, porque os dois pilotos, primeiro e segundo lugar na classificação, são dessa construtora, então dificilmente alguém vai passar a Mercedes até o final do campeonato. 538 pontos, a RBR
em segundo tem 308 e a Ferrari tem 301, é a quarta. Pronto, só isso que eu queria falar de Fórmula 1. Isso aí. Vamos falar de basquete. Mogi Basquete está disputando a Liga Sul-Americana e ganhou as 3. Da primeira fase ganhou os 3 jogos, sendo o último contra argentinos. Yes! É nóis! Falando que... Eu queria poder falar, não pode. Falando, eles mudaram o logo, né? Não pode. Mudaram o logo lá, tiraram uma supilame lá. Ficou Agora bom. Tá da hora, tá Tem da uma hora, lojinha muito aqui em Mogi das Cruzes que vende os uniformes deles. É bem legal, ficou bem legal. É isso aí, se quiser novo mandar modelo. aqui pra gente divulgar, Será? presente pra nós. Vamos achar Presente um pra canal, nós. vamos achar um canal pra falar com a seleção, não sei se é assim que fala, com o clube, né? É a seleção, né, praticamente, aquele time. É, porque tem bastante jogador 10 ali. Pedir pra eles, sei lá, se eles pelo menos emprestam uma camiseta Autógrafo. pra gente colocar aqui. Faz um autógrafo nosso, a gente coloca aqui, ó. Aí depois a gente devolve no final do campeonato, se eles precisarem, né? Senão nós só essa camiseta. Vai jogar, né? Dia de jogos. Dia de jogos. O Mogi ganhou por 96 a 86. O jogo foi lá, na cidade dos caras lá, velho. Isso aí, Mogi. Pra Representando, hein? cima, representando o basquete aí. O nosso querido jogador, deixa eu ver o nome dele aqui, que é difícil. Chamel foi o destaque aí do jogo. Novidade, hein? Chamel sendo destaque. Chamel, joga muito Chamel. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir nenhum jogo. Tô aqui conversando com o pessoal aqui da produção aqui, com o nosso mentor Fábio ali, ver se ele disponibiliza pra nós uns ingressos pra nós ir lá um dia, né? Entrevistar o time. Entrevistar, acompanhar o jogo pra estar mais próximo, pra poder trazer informação um pouco mais completa pra vocês. Procede. Só por causa disso que Não. eu pediria, né? É pensando no público. Pensando em vocês, galera. A gente faz isso por vocês. Que lindo. Domingo encerrou a Paralimpíadas, né? Ficando o Brasil continuou em oitavo no quadro de medalhas, com 14 medalhas de ouro, 29 de prata, 29 de bronze, que talvez eu encoste numa dessa, velho. Eu não tô me acreditando. Eu vou chorar demais. No total de 72 medalhas. A China ficou em primeiro, 107 de ouro. China traz uma delegação gigantesca também, né? A Grã-Bretanha em segundo com 64 de ouro, a Ucrânia em terceiro com 41 de ouro, Estados Unidos em quarto. Estados Unidos que é bem forte na Olimpíada, mas na Paralimpíada deixa um pouco a desejar, né? A China já é forte nas duas e muito bom. Eu tô pensando nessa medalha, eu não vou conseguir dormir. Paralimpíadas que foi sensacional, né? Parabéns aí a todos os atletas brasileiros que, como a gente já disse aqui, né, com seus próprios méritos, né, de cada atleta, mas representou o país aí e fez bonito. Com certeza. Encerramento também foi legal. Eu não consegui ver nada. Eu também não consegui, mas a nossa produção aqui falou que foi sensacional. Rolou carreta furacão. Siga em frente, olhe para o lado. E tem mais um recordista também que a gente tem que homenagear nessa semana aí, né? Digníssimo Falcão do futsal. Sim! Falcão que no futsal, apesar de ter sido eliminado ontem pelo Irã, né? Que foi 4-4 o jogo no tempo regulamentar. Foi. Depois pênalti. Mas no jogo do final de semana passado, contra Moçambique, marcou 3 golzão e deixou o Manuel Tobias pra trás. Cara, parecia que ele não ia fazer gol, porque o goleiro fechou. Apesar de ter tomado uma socolada, o goleiro decidiu agarrar todas do Falcão. Só do Falcão, né? Defendia, né? É o Falcão? Vou defender. Exatamente. E aí quebrou o recorde. E, pô, o Brasil foi eliminado pelo Irã. E foi engraçado que o time do Irã, no final da partida, pegou e começou a jogar o Falcão pro alto, né, mano? Pra imortalizar. Definição de mito tá aí, né? O time adversário eliminou o Brasil. Falcão tava lá, cabisbaixo.
Daqui a pouco chegou o técnico, deu um abraço, juntou o time todo do Irã e ficou jogando um Falcão pro alto com o estádio gritando o nome dele. Isso aí. Falcão, lindo demais. Parabéns, mandou benzaço, lindo, fazendo história aí, ó. 45 gols. Vamos ver se teremos um novo desafiante nos próximos anos. Muito difícil. Foi muito que difícil. eu estava assistindo esse jogo com o grande, seu Edson. Grande seu Edson. Beijo do gordo. Então, não merecia o 7-1. Nunca mereceu. Dificilmente vai ter outro que faça tanto gols assim, né? Talvez, quem sabe, aí uma geração futura. Mas o cara, além de ter que jogar mais que o Falcão, vai ter que, fazer então, gol atrás do outro. É que eu não pretendo ter filho, mas eu não sei, né, velho? Que daí... Eu voto 3, mano. Eu voto 3. Aí nós teremos um novo recordista, certeza, né? Certeza. Mas... Enfim. Chora, Paulette, que temos Vamos aí falar mais? de coisa boa. Ai, Paulette. Copa do Brasil, nosso querido São Paulo. Conseguiu ser eliminado, cara. Vai ficar sem Copa do Brasil esse ano aí do São Paulo. Foi eliminado pelo Juventude. Tinha perdido em casa por 2-1 no primeiro jogo. Ganhou de 1-0 lá, mas não deu, né? Porque o Juventude tinha 2 gols fora e acabou passando pra... Agora o São Paulo tem que torcer pro Juventude ser campeão, né? Pra poder falar, não, a gente perdeu pro campeão, a gente foi eliminado pro campeão da competição. Dificilmente, né, na Copa do Brasil passaram todos os times que já foram campeões. E times que tem peso, né, de camisa, essas coisas. Não sei não, acho que tá difícil pro Juventude aí. Só não vou torcer porque o Corinthians também passou, mas vamos lá. Corinthians e Fluminense, o primeiro jogo lá no Rio. O jogo foi no Rio? Não lembro, porque acho que era na época que tava tendo a Olimpíada, o primeiro jogo. O primeiro jogo do Corinthians Corinthians e Fluminense. Foi em algum estádio, mas não no Cabuloso, Brasil, né? não lá. Algum estádio no Brasil. Foi em algum estádio aqui na Via Láctea. Isso, sim, melhor. Não erramos. Ou não. Né? Não teremos errata na próxima edição. Fluminense, a gente não tem errata, a gente erra e vai passando. Deixa do jeito que tá. O Fluminense empatou com o Corinthians lá. E aqui na Arena Corinthians foi 1-0 pro Corinthians. Gol do nosso querido amigo Rodriguinho, que foi tão criticado. E teve uma confusão aí de reclamar da arbitragem, mas dessa vez, eu sou corintiano, mas eu falo, dessa vez eu não vi nada demais. Aí se errou também é Fluminense. O Fluminense chorar alguma coisa. Que derrubou a nossa querida portuguesa. Fluminense tem mais que todo mundo. Paga a Série B 2 vezes, tá? Pra nós. O Santos passou empatando com o Vasco em 2-2. Tinha ganhado o primeiro jogo de 3-1. O Palmeiras meteu 3-0 no Botafogo da Paraíba no primeiro jogo. Perdeu de 1-0, mas passou. O Atlético Paranaense acabou sendo eliminado pelo Grêmio. O primeiro jogo foi 1-0 Grêmio. Na volta, 1-0 Atlético. Nos pênaltis, Grêmio passou. Internacional perdeu pro Fortaleza agora de 1-0. Tá feia a coisa pro Internacional. Só que tinha ganhado o primeiro jogo de 3-0, então passou também. O Cruzeiro tinha ganhado do Botafogo lá no Rio por 5-2. Ganhou também aqui, né? Aqui em Minas. Ganhou em Minas também 1-0. Tá classificado. Atlético Mineiro e Ponte Preta empataram o primeiro jogo. Empataram também em 1-1, empataram também em 2-2 aqui no Moisés Lucarelli e acabou que pelo saldo de gol fora o Atlético passou. Quarta de final ficou decidido o seguinte: Atlético Mineiro e Juventude, Santos Internacional, Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. Esse confronto aqui, Grêmio e Palmeiras, vai pegar fogo, né? De chinelo esgona assim. Falar do Brasileirão rapidinho aqui, só para não perder o embalo. Palmeiras continua em primeiro, seguido de Flamengo, Atlético Mineiro, Santos. Dentro da zona da Libertadores ali, é aquela meiota que eu gosto de colocar como um bloco sempre. Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Botafogo, Chapecoense, Grêmio, São Paulo, Coritiba, Sport, Cruzeiro e Vitória. Rapaz! Na zona da degola, Figueirense, Internacional, Santa Cruz e América Mineiro. Zona da degola! Zona da degola. Temos música, vamos gravar essa música.
Eu diria que a zona da degola ali vai desde o Sport, porque o Sport tem 30, Cruzeiro 30, Vitória 29, Figueirense 28, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Isso aí. Zona da degola, zona da degola, zona da degola. Nossa, mano, ainda bem que o programa está acabando. Ô, produção, falta muito pra nós demitir esse cara aqui. Falta 1 minuto. Próxima rodada, fala rapidinho, próxima rodada. Palmeiras pega o Curitiba em casa, o Sport recebe o Santos, o América Mineiro recebe o Botafogo, o Atlético Paranaense recebe a Ponte Preta, o Figueirense recebe o Santa Cruz, o Vitória o São Paulo, o Flamengo o Cruzeiro, o Corinthians recebe o Flu de novo, o Grêmio recebe a Chape e o Atlético Mineiro pega o Inter. Artilheiro continua sendo o Robinho e o Gabriel Jesus com 11 gols, Sassá, William Potker e Vitor Bueno com 10. Seguem. Isso aí. Já é? Já Gente, é. beijo, beijo, beijo. Vamos torcer porque o professor tenha esquecido da prova de hoje, que ele não esteja escutando a rádio. Prova de hoje? Exatamente. Que ele esqueceu. Eu Tenho esqueci. E a certeza. gente acabou de lembrar. É, porque também a turma esqueceu. Só lembrou hoje. Ontem. Gente, beijo, até o próximo. Valeu. Até. Nós.